dois, três. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Galerinha, vamos começar aqui mais um áudio-aula no formato podcast. Descobriu para o jeito é podcast. Porque muitas vezes a gente assiste muito vídeo-aula, né? Aí, áudio-aula é mais raro você ter uma áudio-aula. Então, para os fortes de internet, e você não vai mais somente assistir às aulas de biologia, você vai ouvi-las pelo podcast. Áudio-aula com o professor Ana Caldeira, hoje falando sobre os anelídeos, certo? O módulo anelida. Seria bom que vocês tivessem o material didático em mãos, as apostilas em PDF que a gente envia para vocês. Sim, gente, quando se fala em anelídeos, etimologicamente, né, ao pé da letra, a origem da palavra significa dizer o seguinte: são animais que têm um corpo segmentado, formato de anéis, né? Anéis, também chamado de segmentos ou metâmeros. A nossa biologia é muito rica em sinonímia, por isso que às vezes causa esse transtorno mental em vocês, em função dessas denominações, né? Uma coisa quer dizer a mesma coisa que outra coisa, mais ou menos por aí. Mas quando a gente faz aquilo com prazer, que a gente ama o que faz, para quem gosta, você consegue absorver a informação muito mais facilmente. É uma dica. Se você faz aquilo por gostar, tem que gostar daquilo que você faz. E aí você acaba gostando, e essa resistência de não querer aprender algo, ela é passageira. Falar de aprender é bom que você retenha o conhecimento e não decore. Certo? Tem videoaulas falando sobre isso também, minhas, como estudar, como aprender. Mas sim, quando nós falamos de anelídeos, a gente lembra logo das minhocas, né? São um dos representantes, mas a gente sabe que ainda tem a sanguessuga, né? A gente sabe que tem os poliquetas, né? Todos são representantes principais deste filo, né? Tão abrangente. Pra vocês terem uma ideia, aproximadamente 15 mil espécies destacam no filo anelídeo. As minhocas são encontradas no solo, né? Tem as sanguessugas, os poliquetas. Os poliquetas, gente, são os vermes marinhos. Olha, minhoca anelida, na verdade, também é chamado de verme em função do aspecto vermiforme do corpo. Por isso que são também chamados de vermes. Então não imagine apenas que vermes sejam só aqueles parasitas, né? Como ácidos lumbricoides, as teias. Não. Vermiforme é o aspecto do corpo dessas minhocas, cilíndricos, e são metamerizados. O corpo ele é segmentado no formato de anéis, daí vem o nome, certo? Então essa coisa da metamerização é em função da evolução desses animais. Os animais, quando são mais evoluídos, eles já vêm apresentar esse processo de divisão corpórea, vamos chamar assim, metâmeros, segmentos, certo? Até chegar aos mais evoluídos, como nós também, mamíferos, temos uma divisão corpórea, né? Nós temos aqui, por exemplo, nós temos uma caixa torácica, né? Uma cavidade torácica e uma cavidade abdominal, é uma divisão, são segmentos do corpo. Então os animais mais evoluídos já vêm apresentar esse processo de segmentação corpórea. Para os anelídeos, a gente chama de anéis, segmentos ou metâmeros, né? Certo? Isso dentro das características deles. Também eles podem ser triblásticos. É bom quando você for estudar os fios animais, você estude, faça um estudo por comparação, comparando os mais evoluídos com os menos evoluídos, e as características tem nenhum e não tem outros. Certo? Aqui já são triblásticos. O que significa dizer que o animal é triblástico, hein, gente? É que apresentam 3 folhetos germinativos ou embrionários. Eu não sei o que é folheto embrionário. É aquela coisa. O aluno que estuda biologia, ele tem que ter seu referencial, ele tem que ter a base. Triblástico significa dizer que ele tem 3 folhetos embrionários. Ele já tem a ectoderme, né? A mesoderme e a endoderme. Esses são os folhetos embrionários. Dentro das características também dos anelídeos, a gente diz que eles são protostômios. O que significa dizer que o animal é protostômios? Não só é o anelídeo que é protostômio, mas dentro das características dos anelídeos, a gente chama eles de animais protostômios. Ou seja, quando o blastóporo origina primeiro a boca e depois o ânus, esses animais são chamados de protostômios. O blastóporo, certo? Que pertence àquele intestino primitivo, o arquêntero, aquela abertura. Primeiro origina a boca, na fase embrionária, né, gente? Depois, em seguida, forma-se o ânus. O que é o contrário de protostômos? Deuterostômos. Aí tem uma dica: os únicos animais deuterostômos são os equinodermos e
E nós, os cordados, os animais deuterostômicos, são os ectinodermos, como as estrelas do mar, e os cordados. Todos são protostômicos, com exceção desses dois, ectinodermos e deuterostômicos, que são ectinodermos e cordados, que são deuterostômicos. Ainda dentro das características desses anelídeos, deste indivíduo, temos a presença do celoma já. Eles são celomados, porque tem animais que não têm celomas, são acelomados, os que têm celoma, e os que ainda têm um falso celoma, que são pseudo-celomados. Os anelídeos, esses animais, eles estão no grupo dos celomados. Professor, eu não sei o que é celoma. Aí é que o negócio fica difícil. A questão da base, celoma é uma cavidade para inserção de órgãos. São os compartimentos que já existem na estrutura corpórea desses animais para guardar as suas vísceras, vamos dizer assim, os seus órgãos. Então, celoma é a cavidade para inserção de órgãos. Outra característica, a simetria, ela é do tipo bilateral, que a gente sabe que tem a simetria bilateral. Tem os assimétricos também, que não tem corpo simétrico, são assimétricos. Você não consegue traçar um plano imaginário, né, de divisão corpórea. Bilateral é quando você consegue traçar um plano, né, longitudinal e dividir o corpo desses animais em metades especularmente iguais, metades simétricas. Nós, cordados, somos também de simetria bilateral. No caso da minhoca, ou no caso dos anelídeos, também tem um corpo, a simetria você pode dividi-lo em duas partes simetricamente iguais. Os cordados, vamos dar um exemplo, por exemplo, do cachorro, que também está no grupo dos cordados. Se traça uma linha imaginária, longitudinal, você vai ficar com duas metades de cachorro, uma para um lado e outra para o outro. Uma orelha para um lado, uma orelha para o outro, certo? E assim, os animais que apresentam simetria bilateral, você pode dividi-los. Então, no yoga, você vai lá, imagina uma linha imaginária, você divide duas metades de minhocas. Isso é simetria, gente. Muito show simetria. Você explicando simetria em sala de aula. O corpo é segmentado, como eu já falei, em anéis, semelhante a arranjos em forma linear. Agora, uma coisa importante você falar quando você está dando aula de anelídeos é a importância que tem esses animais. Os vasculares, eles não falam muito em características, algumas vezes em questões de múltipla escolha, né? Mas questão discursiva, você tem que saber se falar sobre a importância desses animais do filo anelida, principalmente as minhocas, que é importante na onde, gente? As minhocas é importante na agricultura, só para pescar não. Ó, ela tem uma característica morfológica muito interessante com relação ao tecido muscular desses animais. A questão da contratilidade, né? A questão de contração e extensão da musculatura desses animais permite a esses animais penetrar no solo, cavar verdadeiros túneis no solo. Isso favorece a ventilação do solo na agricultura. O solo fica mais arejado, mais permeável, a absorção de água melhora, certo? E as minhocas, elas se alimentam de matéria orgânica, de decomposição, de folhas que caem, né? Detritos orgânicos e assim. E acaba tendo aquela mistura, certo? Que as fezes delas entram em contato com essa matéria orgânica e formam o famoso humus, né? O humus o humus que é o solo enriquecido com matéria orgânica e fezes de minhoca. Isso aqui é humus. Então elas fertilizam, a importância delas é fertilizar com suas fezes o solo. Esse solo fertilizado, ele contém inúmeros sais que é difícil de encontrar em qualquer solo. Então é como se fosse uma adubação orgânica. E retém umidade. É importante falar isso aí, você falar da importância desses animais. E no caso lá da importância também muito conhecida das sanguessugas, que é utilizada na medicina oriental, hoje ainda se faz ainda um trabalho com esses animais. Quando você quer, por exemplo, controlar a pressão alta, a hipertensão, porque a sanguessuga, na verdade, quando elas estão sugando ali o sangue, porque é usado a sanguessuga ao longo do corpo das pessoas, ela diminui o fluxo sanguíneo. Se diminui o fluxo sanguíneo, diminui a pressão ou controla a pressão. Como é que esse sangue não está? Porque a sanguessuga, assim como os mosquitos, eles têm umas substâncias anticoagulantes na sua saliva. Então isso faz com que o sangue, ela consiga sugar o sangue, vamos dizer assim, né? E o sangue flui normalmente. E ela consegue se alimentar em quantidade suficiente. E isso o homem utiliza ao seu favor, controlando a pressão. Tratamento aí, hoje faz outros tipos de tratamento, como osteoartrite, diversos
articulares, condição degenerativa, né, que provoca as inflamações e dores. Então o tratamento com sanguessugas ele é necessário, certo? Então, gente, primeiro módulo, primeiro podcast ou áudio aula sobre os anelitos. Abraço!